Quero saudar a todos em nome de Jesus. Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal para escutar esta mensagem de Deus hoje, domingo. O nosso livro texto está em Hebreus 10, versículo 1 a 10. E o título é Em Jesus Cristo se cumpriu a perfeita vontade de Deus. Eu vou repetir. Em Jesus Cristo cumpriu a perfeita vontade de Deus. Vamos ver a mensagem. Vamos ler a mensagem. Vamos ler a mensagem. Como eu disse, está em Hebreus, capítulo 10, versículo 1 até 10. Capítulo 10, 1 a 10. Diz a palavra de Deus: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Vamos repetir o 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Vamos repetir o 5. Porque, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. 8. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. 9. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Vamos repetir o 9. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Versículo 10, que é o último nesta sessão. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Repetimos o 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Diz aqui: em Jesus Cristo se cumpriu a perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus. Nós queremos falarmos desta mensagem. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó nos abençoe rica e poderosamente. E, na verdade, como diz aqui a palavra, a lei tinha sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas. Neste caso, não é a imagem exata. A lei é lei, portanto não tinham a imagem exata daquilo que Deus iria, através de Cristo, fazer. E por essa razão, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam cada ano, ninguém foi aperfeiçoado dos seus ministrantes. Esta é a mensagem. Esta palavra de Deus, dos Hebreus, sempre nos remete ao tempo da lei, a palavra dos Hebreus. O que se trata no livro dos Hebreus, não é? Todos os capítulos hebreus,
desde o primeiro capítulo até o capítulo 13, o que se trata aqui é realmente a superioridade de Cristo. E o escritor de Hebreus trata de trazer uma comparação do sacerdócio do tempo da lei e o sacerdócio de Cristo. E estas comparações, elas sempre terminam a mostrar a superioridade de Cristo. É a mostrar que Cristo é superior. É disso que eu quero falar. Superioridade de Cristo. Então, as comparações, já mostrando o sacerdócio de Arão, mostrando o sacerdócio do próprio Moisés, já mostrando este sistema do antigo sistema todo, a sua plenitude, o escritor de Hebreus já mostra que tudo isto que fizeram era inferior ao cristianismo, a Cristo, era inferior ao que Cristo veio fazer. Por isso que a lei é tido aqui como sombra. Em outras palavras, a lei é tido como figura, não é? Das coisas futuras, dos bens futuros. E todos aqueles que ofereceram sacrifício em prol, por exemplo, do pecado, eles tinham sempre, constantemente, a mente do pecado. Tinham sempre a mente do pecado. Mesmo depois de oferecer várias vezes sacrifício pelo pecado, mas a lembrança dos pecados, a mancha do pecado, aquela parte que não agrada a Deus, continuava lá, a consciência do pecado, vamos usar a palavra consciência, a consciência do pecado continuava com eles, mesmo depois de fazer tanto sacrifício. Então, esta é o contexto do livro de Hebreus. É a mostrar a superioridade de Cristo. Cristo é superior. A igreja cristã exalta essa superioridade, prega essa superioridade, prega esta graça. Então, Jesus Cristo, nele, Jesus Cristo cumpriu perfeitamente a vontade de Deus. Havia vontade de Deus naquele sistema de oferecer sacrifícios cruentos, aquele sistema hebraico de adoração. Havia algumas verdades realmente que Deus queria que se cumprisse. Este sistema era sombra de algumas verdades que iriam se cumprir em um homem perfeito, que neste caso, naquele sacerdócio, não havia ninguém que era perfeito, todos eles pecavam e continuamente pecavam, e essas ofertas eram sempre a celebração daquela consciência do pecado que eles tinham. Vejam, Deus, de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. O 3 diz, nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Portanto, anualmente eles iam lá fazer tanto a purificação, a expiação nacional, e depois havia a expiação também individual. Havia a expiação nacional do pecado. Então, nesses ajuntamentos, eles comemoravam o pecado que mantinha-se nas suas consciências. Na sua consciência. Na consciência estava lá o pecado, mas olha, o animal foi morto e queimado, e depois o sacerdote declarava que estás purificado, mas a consciência, a mancha do pecado estava lá. Então precisava, isto tudo, os sacrifícios cruentos hebraicos, elas clamavam por um sacrifício mais perfeito, por um sacrifício um cordeiro perfeito, sem mácula, né? E o sacrifício perfeito, que seria oferecido uma vez por todas. É por isso que eles não pararam de oferecer esse sacrifício, porque Deus ainda não tinha encontrado uma perfeição para poder purificar aquele povo de uma vez por todas. Deus precisava deste animal perfeito para tirar definitivamente o pecado do homem no mundo até. Afastar esse pecado. Não estava perfeito. Aquele sacrifício era repetidamente feito para comemorar o pecado. O 4 diz, porque é impossível
que o sangue dos touros, dos bodes, tire o pecado. É impossível. Então, entrando aqui, o livro de Salmos foi mencionado, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Estamos aqui perante a figura da encarnação. Corpo me preparaste. O corpo humano que Jesus teve foi preparado na barriga da Maria, foi preparado aquele corpo para que Jesus cumprisse perfeitamente a vontade de Deus no corpo humano. Portanto, era o corpo que ele recebeu na encarnação é humano, portanto também estava cheio de fraquezas, como o nosso corpo é cheio de fraqueza, mas porém, mas Jesus não pecou, estando em forma de homem, ele não pecou, portanto, cumpriu perfeitamente a vontade de Deus até o fim, sem pecar. É nesta vontade, vamos lá ver, o versículo diz que é nesta vontade, o versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, naquela morte, naquela vontade de se entregar para morrer por nós, então nós somos salvos nesta vontade, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Nesta vontade de se entregar a Cristo como o sacrifício, o principal sacrifício da humanidade, portanto, este cordeiro que não pecou, que era simbolizado no passado por aquele animal que era oferecido, portanto, na expiação nacional, aquele no livro de Números é um bezerro vermelho, que até as cinzas daquele bezerro misturado com água servia de água para purificação, para aspergir na purificação dos pecados, dos utensílios, mesmo de lugares. Aquele animal ruivo, aquele animal, aquele bode, era Cristo Jesus. Então era figura, tudo isto era figura, era sombra dos bens futuros. Esses bens iriam se revelar por completo em Cristo Jesus. Então é isto que estou a tentar dizer, que em Jesus Cristo cumpriu a perfeita vontade de Deus. Então, em Jesus Cristo, toda aquela vontade de Deus cumpriu-se, portanto, toda a expectativa de Deus de ter um cordeiro que tira o pecado de todo mundo, cumpriu-se em Jesus Cristo. É por isso que Cristo mesmo, no livro de Filipenses, quando lemos, foi exaltado para que ao nome dele se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Cristo é o Senhor. Então, nesta palavra dos Hebreus aqui, como estou dizendo, está completamente claro que Cristo, o autor mostra a superioridade de Cristo em todas as vertentes. É superior, tanto que o sacerdócio de Arão, Cristo é superior que o sacerdócio de Arão, Cristo é superior que o sistema mosaico, não é, de adoração, Cristo é superior que todo o sistema hebraico de adoração, Cristo é superior. Então, nessa superioridade, o que Cristo fez? Ele sendo em forma de homem, portanto, não cometeu os pecados acostumados aqui que os hebreus cometeram durante as suas cerimônias. E de tempo em tempo que o hebreu cometia um pecado, ia entregar um animal para ser imolado, para substituir o seu pecado, substituir uma vida pela vida. Neste caso, o homem não morria porque o animal iria morrer. A história de Abraão também, em Moriá, entregou seu filho Isaac. Tanto depois, Deus providenciou o animal para Isaac não morrer. É esta ação que aconteceu na morte de Cristo. Então, a perfeita vontade que Deus tinha em Cristo está aqui no 10, na qual vontade tem sido santificado pela oblação do corpo de Cristo. Era a morte de Cristo. É que a vítima, o animal, portanto, que substitui a vida do trem, tinha que morrer e era queimado, totalmente queimado no altar do holocausto e que simboliza a cruz. Este animal que morria por todos nós foi crucificado na cruz do Calvário. Então, Cristo morreu no nosso lugar. A igreja evangélica prega a morte, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição de Cristo
como o ponto mais alto para a restauração das vidas dos homens, a restauração de todo homem que caiu em Adão. Todo homem que caiu em Adão ressuscita em Cristo. Então, em Jesus Cristo se cumpriu a perfeita vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos sejam salvos, aqueles que crerem em Jesus, não é? Todos sejam salvos. Quando nós lemos o livro de João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer, não é? Por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça. Portanto, Deus queria uma figura que vai ser a fonte da nossa fé, a fonte em que nós vamos derramar a nossa fé, uma figura clara para que todo aquele que aceitar o sacrifício deste homem ser salvo. Todo que aceita aquilo que foi feito na cruz por Cristo Jesus é salvo. Então, a vontade completa de Cristo ou de Deus cumpriu-se em Cristo. Deus alegrou-se quando Cristo morre e ressuscita, alegrou-se porque o plano de Deus era amar a humanidade para salvar. O nome Yahweh que nós usamos quer dizer que o Senhor é salvador do seu povo. Portanto, o Senhor salva o seu povo. Yahweh é um nome muito extraordinário. Yahweh é o salvador do seu povo. Então, salva não só do Egito, porque a salvação não é só do Egito, mas é uma salvação eterna. Yahweh salva o seu povo, e o plano de salvar o seu povo, o plano que ele desenhou foi entregar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo, na cruz, no seu corpo próprio, então, entregou seu corpo próprio para ser queimado pela cruz, pelaquela ação de cruz, para ser queimado, crucificado na cruz, para que todo aquele que crer em Jesus Cristo não pereça. É por isso que a igreja, eu te disse, prega a fé cristã. Não há um outro que morreu fora de Cristo. Então nós não podemos pregar o evangelho em nome de outrem. Se não for Cristo, então não há evangelho. Nós pregamos em nome de Cristo porque é Ele que morreu para remir os nossos pecados. Até hoje, desde o primeiro século, a igreja prega Cristo, até o fim pregará Cristo, porque é Cristo que morreu por nós. Não é o Joseph Smith, não são os homens, os pais da igreja que morreram por nós, não é mais ninguém que morreu perfeitamente agradando a Deus, que não seja Cristo Jesus. Nesta vontade, nesta morte, temos sido santificados, separados do mundanismo para a santificação. Nessa morte, temos a certeza que todos aqueles que entendem acerca da morte de Cristo e aceitam a morte de Cristo, eles são salvos. E esta é a pregação da salvação que nós temos. Toda a Bíblia, apesar de estar a mostrar em livros diferentes esta verdade, mas toda a Bíblia, todo o Novo Testamento mostra que Cristo é o Messias que devia vir na terra. Cristo é o Messias que tem que ser aceito para a salvação. É o único Messias que nós temos. Então o Antigo Testamento mostra aqui que toda a lei e os seus derivados falhou na restauração do homem caído, mas Cristo conquistou esta vitória na cruz de Calvário. Então todos que se aproximam a Cristo pela fé é salvo, e essa salvação é real. Salvação em Cristo é real. Se alguém aceita Jesus, é salvo, porque Jesus cumpriu satisfatoriamente todas as exigências de lei, todas as exigências de Deus também. E temos aqui o Paulo, mais tarde, no livro de Romanos 10, versículo 4, diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo conclui aqui que realmente a morte de Cristo Jesus, ela dá a salvação ou a justificação
todo aquele que crê. Eu repito aqui Romanos 10, versículo 4, porque o fim da lei, portanto, o fim daquelas sermões hebraicas é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Então toda a lei vem terminar quando Cristo nasce e começa o seu ministério. Toda a lei termina em Cristo, o fim da lei, portanto, o fim da lei é Cristo. Então a lei tinha fim, a lei não era eterna, a lei não podia salvar, mas tivesse criado uma lei que pode salvar, diz Paulo em outro lugar, então era pela lei que nós devíamos ser salvos. Mas agora é pela graça, através de Cristo somos salvos. Não precisamos mais da lei, eu vou repisar isso, não precisamos mais da lei, porque Cristo morreu por nós. Então, em Cristo Jesus, cumpriu-se a perfeita vontade de Deus. Deus cumpriu a sua perfeita vontade, entregando seu Filho unigênito para morrer por nós. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Não precisamos mais da lei. Agora, estou a falar aqui, nós podemos cumprir a lei moral. Temos que cumprir toda a lei moral, mas o sistema de sacrifício, como está aqui no livro de Hebreus, então era a sombra dos bens futuros, já não precisamos de repetir. Se alguém aparece em nome do cristianismo e continua a matar animais, continua a aspergir sangue nas pessoas para a salvação, esse está mentindo. Então esse sangue não tem nenhuma validade. Escuta bem, porque o sangue de Cristo nos purifica de toda a imundícia. Cristo cumpriu com o seu próprio sangue, no seu próprio corpo, toda a exigência de Deus. Então não precisamos de outro tipo de sangue. E é verdade, estou dizendo que todos que usam algum tipo de sangue para purificar pecado, para a salvação dos homens, estão mentindo para esses homens, porque o único sangue que foi aspergido uma vez por todas para a humanidade ser salvo é o sangue de Cristo. E a única morte válida para a salvação eterna é de Cristo. Então é isto que a cristandade, a igreja evangélica no mundo inteiro vem dizendo, que em Cristo Jesus, se tu aceitas Jesus como Senhor Salvador, está resolvido o problema. Não precisa de cumprir uma lei cerimonial para a sua salvação, mas precisa de aplicar talvez na lei moral, a lei moral, como diz a Bíblia, não pecarás, não matarás, não adulterarás, não roubarás. A lei moral, a moralidade dessa lei continua válida, sim senhor, mas a lei cerimonial está completa. O fim da lei, o fim das cerimônias, o fim destas sombras é Cristo. Então, vindo Cristo, nós não precisamos mais disso. Há muita controvérsia em relação a esta mensagem de não termos que fazer mais sacrifício para a salvação, porque já em Cristo se cumpriu toda a lei. Em Cristo se cumpriu toda a vontade perfeita de Deus. As pessoas ainda continuam nas suas tradições, cumprindo leis cerimoniais, lei de purificação, lavando-se com sangue, água e outros tipos de detergentes, mas está cumprido na cruz do Calvário a lei da purificação. Então, nessa lei, como diz o versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo. Quer dizer, morto uma vez, Cristo purificou uma vez por toda o pecado do homem. O que aconteceu? O sangue de Cristo foi tirar esta consciência do pecado que mantinha-se no homem do velho sistema de adoração. Removeu a consciência do pecado. Então nós temos uma consciência limpa e o nosso culto é racional e o nosso culto é perfeito em todas as coisas, porque Cristo, o perfeito, pagou por todos os pecados. Então nós precisamos só de depositar a nossa fé nele. E a palavra diz em João 3,6, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele quer, todo homem, o homem do mundo inteiro,
que crer em Jesus Cristo, então ele já não é condenado, é salvo e justificado em Cristo Jesus. E se continuar na fé em Cristo, ele não é condenado, mas herdará o reino dos seus conforme a promessa. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todo ouvinte que estava a viver com medo da morte, a viver atormentado pela morte. Em Cristo Jesus, ou em outras palavras, em Jesus Cristo cumpriu-se a perfeita vontade de Deus. E se o irmão hoje crer em Jesus, está a resolver o seu problema do pecado, mas crer, permanecer e continuar a caminhar pela fé com Jesus até a morte, então terás também galardão no fim da sua vida, terá galardão. Então nós não morremos em Cristo, mas Ele morreu no nosso lugar e cumpriu realmente toda a nossa dívida do pecado. Então nós, nessa vontade, temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita só uma vez. Não precisamos de fazer mais sacrifício como faziam os hebreus no passado. Agora mesmo os judeus que estão a se converter em Cristo cessaram de fazer esses sacrifícios cruentos, porque já não são necessários. Em Cristo temos a nossa vitória. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus, agora e para todo sempre. Amém.